ou da maneira como Ele quiser. Porque Ele é o Senhor. E Ele faz isso para desviar os nossos pés do mal. Lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, lá está escrito que o Pai, Ele sabe os pensamentos que Ele tem para cada um de nós. A palavra diz exatamente assim: eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós. Pensamentos de vos fazer o bem e não o mal. E de vos dar uma esperança e um futuro. Aleluia! Oh, glória! Tem uma tradução que diz assim: bem sei eu os planos, os pensamentos que penso acerca de vós. De vos dar prosperidade, esperança e um futuro. Eita, glória! Aleluia! Os pensamentos do papai sobre nós sempre será fazer o bem. Sempre será. Por isso nós não devemos olhar para o papai como a religião quer nos mostrar. A religião, ela quer nos mostrar um Deus severo, um Deus bravo, um Deus irado, um Deus impaciente. Um Deus que não tolera erros, falhas. É isso que a religião mostra. Porque toda religião, ela está sempre baseada na lei. Cristo não. Cristo, ele veio cumprir a lei, mas revelar a graça, seu amor. Aleluia. Por isso que ele cumpriu a lei. Algo que nós jamais conseguiríamos cumprir, ele cumpriu em nosso lugar. Para que nós vivêssemos hoje debaixo da sua graça. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então saibam que o papai, ele não é carrasco. Ele não é aquele pai zangado que está com um chicote na mão esperando uma desobediência nossa, uma falha nossa para ele nos punir. Saibam que o Pai, por amor a nós, já fez isso. Ele já puniu o Senhor Jesus em nosso lugar. Sabe quando é que isso aconteceu? Quando o Senhor Jesus lá na cruz tomou o nosso lugar, nos substituiu. Porque a palavra de Deus diz, lá em Isaías, no capítulo 53, no versículos 4 em diante. Lá diz a palavra que agradou ao Senhor moê-lo, fazendo enfermar. Também está escrito lá que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, o castigo que nós merecíamos por causa dos nossos pecados e transgressões, fez com que o Senhor Jesus sofresse em nosso lugar. E por quê? Porque na palavra de Deus está escrito que ele se fez pecado por nós. Está escrito assim: aquele que não cometeu pecado algum, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Então, quando Jesus ele nos substitui, quando ele toma sobre si os nossos pecados, nossas transgressões e iniquidades, o que acontece? Ele é punido severamente. Não porque ele havia pecado, mas porque ele se fez pecado por nós. Então, toda a ira de Deus, toda a punição de Deus é aplicado em Jesus. Na verdade, estava sendo aplicado em nós, mas Jesus tomou o nosso lugar. O inocente pelo culpado. Aleluia. O santo pelos pecadores. O justo pelos injustos. Ele tomou o nosso lugar. Ele foi castigado. Por isso agora, depois que Jesus concluiu a sua obra, dizendo tetelestai, está consumado, e depois da sua ressurreição, não cabe a mais àqueles que creem em Jesus juízo algum, condenação alguma, punição alguma. Porque agora nós somos filhos. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, está muito claro. Lá diz assim, aleluia, porque todo aquele, está escrito assim, mas a todos que o receberam, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E olha só, não é filhos adotados, é filhos nascidos. Nós recebemos por meio de Cristo Jesus, quando cremos no Evangelho, recebemos o direito de sermos filhos de Deus, mas não é filhos adotados, filhos gerados. Por isso que Jesus é chamado de o primogênito dentre os mortos após a sua ressurreição. Antes ele era o unigênito. Ele era o único filho de Deus, gerado no ventre de Maria pela obra do Espírito Santo. Mas depois da sua ressurreição, ele não é mais unigênito. Agora ele é o primogênito. Primogênito é o primeiro filho gerado. Então quando uma mulher se casa e ela engravida, então esse primeiro filho gerado no ventre dela é o primogênito. Jesus ele foi o primeiro a ser gerado pelo Pai depois da sua morte, porque morte significa separação de Deus e Jesus experimentou isso, quando lá na cruz os nossos pecados foram colocados sobre ele. E nós sabemos que ele se separou de Deus porque ele disse, Deus meu, por que me desamparaste?
Preste atenção que Jesus, em toda a sua vida aqui na terra, nunca chamou o Pai de Deus. Sempre chamou ele de Pai. Em todas as suas orações, ele dizia Pai. Quando ele ensinava os seus discípulos a respeito de Deus, ele falava Pai, nunca Deus. Ele nunca orou Deus. Não. Até lá no Getsemane, ele falava Pai. Mas na cruz, após tomar sobre si os nossos pecados e morrer a nossa morte, então ele se separa. E aí ele perde aquela consciência da presença do Pai e ele clama, a alma, na verdade a alma dele clamou. Em agonia, em angústia, que foi a alma dele ali na cruz, quando ele recebe os nossos pecados, sofre uma angústia muito pior, incomparavelmente pior do que aquela no Getsemane. Quando Jesus estava lá no Getsemane, ele disse assim, a minha alma está angustiada até a morte. Mas na cruz, a alma dele já estava na morte. Então a angústia era muito pior. Porque lá no Getsemane, ainda ele tinha a consciência de filho. Tinha a consciência da presença do Pai. Por mais que ele estivesse com a sua alma muito angustiada. Mas a alma dele ainda não tinha experimentado a morte. Mas lá na cruz sim, ele experimentou a morte. Por isso, o brado foi ensurdecedor. Ele bradou com uma voz. Ele bradou, Deus meu, por que me desamparaste? Que não tem nem como eu reproduzir aqui. Mas aí, um pouco antes dele entregar o Espírito, ele então, no seu Espírito, reconhece que ele é filho. Aquele brado foi da alma, mas quando ele volta-se para o Espírito, ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Oh, glória! E aí Jesus vai para a sepultura. Ele desce às partes mais baixas da terra. Ele prega os espíritos em prisão. Ele toma das mãos de Satanás a chave da morte e do inferno. Ele ressuscita ao terceiro dia. E ele vence os principados e potestades e os expõe publicamente ao desprezo. E deles, ele triunfa. Aleluia! Jesus ressuscita vitorioso sobre a morte, sobre o inferno, sobre o pecado. Aleluia! Sobre Satanás e toda a sua horda maligna. Oh, glória! Mas quando Jesus ressuscita, aleluia! Quando Jesus ressuscita, a mulher que estava ali, acho que Maria Madalena, né? Estava ali, Jesus aparece, se revela a ela, e ela, cheia de alegria, tenta tocá-lo, mas ele diz, não me toques, porque eu ainda não subi ao Pai. Ou seja, Jesus ainda não tinha oferecido o sangue dele no propiciatório do Santo Celestial. Por isso, a mulher não podia tocá-lo, porque ele ainda não tinha completado a obra da nossa eterna redenção. Por isso ele disse, não me toque. Porque se ela tocasse em Jesus, seria como Uzá tocando na arca. Porque Jesus agora estava ressurreto, cheio da glória de Deus. Ele estava perfeito agora. E uma pessoa sem a redenção, sem a remissão dos pecados, não pode tocar naquilo que é glorioso, naquilo que é santo. Então Jesus primeiro precisava ir ao Pai, oferecer o seu sangue para a remissão de todos os nossos pecados. Por isso ele não permitiu que Maria Madalena o tocasse, porque ela ainda não estava purificada, ela ainda não havia recebido a redenção, porque ainda faltava mais uma coisinha só. Eita glória! Agora só falta aspergir o sangue. Então Jesus vai ao céu como sumo sacerdote. Ele sobe aos céus, entra no Santo dos Santos, como nosso grande e sumo sacerdote. Oh, aleluia! Eita glória, que maravilha! E ali Jesus pega o sangue que ele derramou, até a sua última gota, lá no Calvário, naquela cruz. E ele pega esse sangue e ele faz a aspersão no propiciatório do Santo Celestial. Aí o Pai, aleluia, o Pai aceita aquele sangue. Só que esse sangue não é como o sangue dos animais, que era imperfeito. O sangue dos animais apenas cobria o pecado, não removia o pecado. Tanto é que era necessário se repetir isso anualmente. Mas quando o Cordeiro de Deus, oh, aleluia, o Cordeiro Santo, puro, inocente, adentra os céus e se apresenta diante do Pai como nosso grande sumo sacerdote, o Pai olha para aquele sangue e o Pai fala, este sangue, aleluia, puro, santo, inocente, aleluias, fará expiação dos pecados para todo o sempre. Não será mais necessário
se repetir este sacrifício anualmente, como era feito no Antigo Testamento. Agora foi feita uma nova aliança nesse sangue. Aleluia! Uma nova aliança nesse sangue. Uma nova aliança. Uma aliança eterna, incorruptível. Uma aliança, oh glória. Aleluia! Aonde o amor, a bondade, a graça e a misericórdia são os principais fundamentos desta aliança. E rabachará de novia. E é por causa desta nova aliança que o Pai nos concedeu o direito de assim como Jesus foi gerado por Deus, como diz no Salmo, se não me engano, acho que está no capítulo 2. Não lembro bem o versículo, mas diz assim: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Essa palavra foi liberada na ressurreição de Cristo. Aleluia! Então, após a sua ressurreição, ele agora se torna o primeiro filho gerado após a sua morte. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A partir dali, então, todo aquele que ouvir o Evangelho, esse Evangelho da graça, e crer no Senhor Jesus, nascerá da mesma forma como Jesus nasceu após a sua ressurreição. Aleluia. Aleluia. Por isso, quando nós cremos no Evangelho, no Senhor Jesus, o Pai também diz para nós como ele disse para o Filho. Todo aquele que recebe a Jesus como Senhor e Salvador, o Pai diz assim: Tu és o meu filho, tu és a minha filha, e hoje eu te gerei. Aleluia! Oh, glória! O papai falou isso para mim, ainda que eu não tenha ouvido com os meus ouvidos, mas eu tenho plena convicção disso. Eu tenho plena convicção. Que naquele abril de 1989, quando eu ouvi o Evangelho e criei no Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, o Pai disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Somos todos filhos amados. E olha, eu vou dizer uma coisa: o papai nos ama tanto quanto ama o Senhor Jesus. Pode acreditar nisso. Ele não ama Jesus mais do que nos ama. Não. E sabe qual é a prova disso? Isso é tão verdade que quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, sabe o que o papai faz? Ele nos insere nele, ele nos batiza nele. Glória! Nós agora somos um com ele. Sabe, o Senhor Jesus diz a palavra que ele está à direita do Pai, lá na glória. Quando o papai olha para Jesus, ele não vê só Jesus. Ele vê Jesus e ele também nos vê nele. Eita glória! Sim, é assim que o papai vê. O papai olha para Jesus e não vê só Jesus. Ele vê nós nele, lá na glória, lá no céu. Oh, rabacharamanai. Mas quando o papai olha para nós aqui na terra, ele não vê só nós, ele vê Jesus em nós. Então, independentemente se é no céu e se é na terra, nós estamos nele. Oh, glória! O papai nos amalgamou a ele. Olha, o papai não fez só isso não. Ele não fez só isso não. Sabe o que mais ele fez? O papai, ele não se deu por satisfeito. Além de nos inserir em Cristo, de fazer com que a gente se tornasse um com ele, sabe o que o papai fez? Ele pegou o seu próprio espírito. O seu próprio espírito. E ele fez esse espírito habitar em nós por vários motivos. E o primeiro deles, e o mais importante, é que quando o papai fez o espírito habitar em nós, o papai colocou o seu próprio espírito como penhor da nossa herança. Aleluia! O papai falou assim: ó, eu salvei vocês, não porque vocês merecem, não porque vocês praticam obras de justiça que dá a vocês o mérito. Não, eu salvei vocês pela minha própria determinação e graça. E como prova disso, eu estou dando o meu espírito como penhor da vossa, como garantia da vossa salvação. Estou garantindo que todos vocês que ouviram o Evangelho e creram estarão comigo para sempre, quando vocês cumprirem a missão de vocês na terra. O papai penhorou o espírito dele. Que amor, que amor, que amor. E não somente isso, mas ele nos deu o Espírito Santo para que habitasse em nós, para ser o nosso amigo, mais chegado do que um irmão, para ser o nosso conselheiro, para ser o nosso paráclito. A palavra paráclito significa aquele que caminha junto, aquele que pega nas nossas mãos, aquele que nos abraça, aquele que nos consola, aquele que nos firma, aleluia, aquele que nos ajuda a orar quando nós não sabemos orar como convém. Eita glória, aleluia. O Espírito Santo é aquele que nos convence de que nós somos filhos amados e que nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. E nós somos justos não por obras, mas por fé. Fé na obra perfeita e consumada de Cristo. Aleluia. Oh, glória! O Espírito Santo, aleluia, ele nos ensina toda a verdade e nos guia nela.
O Espírito Santo, ele nos anuncia as coisas que hão de vir, para que a gente não seja pego de surpresa ou desprevenidos.